Programa Mais Casa. Oferecimento. Produtel, iluminando seus projetos. Um excelente sábado para vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje, que preparamos com muito carinho. E nessa edição, a gente vai trazer algo diferente para vocês dessa vez. Estamos na Casa Cor Paraná, inclusive gravamos por aqui com vários arquitetos convidados, mostrando mais dos espaços e detalhes, mas a gente quer fazer uma imersão com vocês no nosso programa de hoje com arquitetos convidados lá da Impermix, que passearam pela mostra e também vão escolher cenários e dicas para compartilhar aqui no nosso programa, mostrando mais das inspirações favoritas. Daqui a pouquinho tem mais dessa experiência e desse compartilhamento também aqui pelo programa Mais Casa. E por falar em tendência e inovação, é claro que não poderia faltar a MM Design, diretamente de Ponta Grossa, mostrando os melhores produtos para transformar o seu projeto em casa. Isso e muito mais no nosso programa de hoje, edição especial na Casa Cor Paraná 2025, que está apenas começando. Pensamos em construir, reformar, um dos primeiros pontos, unindo com o nosso estilo, é ter boas inspirações e boas referências. Por isso que hoje o nosso programa está em um espaço que traz justamente isso, Casa Cor Paraná, a maior mostra das Américas, falando sobre arquitetura, design de interiores e paisagismo. Na edição deste ano, em Curitiba, temos 33 ambientes assinados pelos principais profissionais do segmento em todo o estado, e é isso que a gente vai mostrar agora para vocês, com muitas dicas por aqui. Mergulho nas novas formas de habitar, a Casa Cor Paraná deste ano convida a reflexão sobre o estilo de morar, destacando o design como ferramenta de conexão, bem-estar e sustentabilidade. Uma das casas mais emblemáticas da Rua Carmelo Rangel, em Curitiba, ganha uma nova vida pela assinatura de prestigiados escritórios de arquitetura e design. E cada um teve a missão de transformar um dos ambientes da casa em um cenário de muita referência e inspiração. Isso não apenas para o público em geral, mas também para profissionais do segmento. E tudo isso traz à tona os lançamentos em pisos, revestimentos, metais, móveis, decorações e muito mais, que é o que apresentamos para vocês a partir de agora, aqui no nosso especial na Casa Cor Paraná. Nesta edição, a Impermix, referência em acabamentos de alto padrão, é parceira em alguns dos ambientes que trazem soluções criativas, funcionais e repletas de personalidade, como é o caso do hall da casa da Valquíria no Sol e da circulação e toalete da Janaína Marques, que vamos mostrar nas próximas edições. Hoje, o nosso tour por aqui revela mais dos espaços e das impressões dos arquitetos convidados pela Impermix. Nós da Impermix trouxemos hoje 17 arquitetos de Ponta Grossa para conhecer o ambiente da Casa Cor e produtos que são especificados que tem na loja Impermix. Temos 2 ambientes especificados de 2 arquitetas que são nossas parceiras, que é a Janaína Marques e a Valquíria no Sol. E essa tarde foi bem produtiva para a gente, para os arquitetos, onde eles vão especificar produtos que eles vão encontrar na Impermix. Visitar a Casa Cor é descobrir em cada ambiente uma nova inspiração.
O principal ponto que eu achei nessa edição da Casa Cor foram as cores das madeiras. Então nós estávamos vindo numa tendência que nós tínhamos grande perspectiva de madeiras com tons claros. E hoje eu percebi vindo aqui que está vindo com grande frequência as madeiras com tons mais achocolatados. É uma tendência que vai vir com tudo e vai ser uma grande aposta para os arquitetos. Nós somos da área, então nós temos que sempre estar conectados com as tendências, porque o próprio cliente hoje ele já está muito conectado, né? Então hoje nós temos as mídias que trazem todas as informações para o cliente, então a gente tem que estar muito conectado com aquilo na ponta da língua para trazer para ele sempre as novas tendências do mercado. De tons intensos a uma casa com fachada aparentemente minimalista e que parece que saiu do futuro. Na Tiny House da Gabriela Casagrande, temos um abrigo contemporâneo. Apesar da metragem reduzida, muita fluidez entre quarto, sala com cozinha e banheiro. Tudo isso com automação e uso de elementos naturais como madeira e bambu. No Refúgio Verde, a biofilia dá vida ao espaço. Os painéis naturais de musgo estabilizado reproduzem o solo das florestas, uma solução sustentável que contribui para a regulação da umidade do ar e a purificação do ambiente. Gente, olha essa dica que interessante, um efeito e tanto que nós temos aqui. São placas de acrílico que têm essa impressão de um marmorizado e elas são iluminadas. Aparecem tanto aqui no fundo, nesses painéis, como também na parte do teto. E o interessante aqui nesse espaço, que é o salão de festas do arquiteto Eduardo Mourão, é justamente esse estilo construtivo também, que é envolto pela natureza, fica belíssimo, inclusive em um dia mais chuvoso como hoje. E aqui nós conseguimos notar mais do design, né? Essa leveza no espaço e ao mesmo tempo as esquadrias pretas trazendo esse toque mais sofisticado. E para nossa primeira dica, nós temos por aqui esse marmorizado que vocês notaram que ele aparece tanto no painel como também nesse piso que tem uma textura, ou seja, além dos materiais naturais, esse marmorizado aparecendo em versões industrializadas também. O mobiliário junto com o telão faz o arremate perfeito aqui para esse espaço. E por falar em revestimentos, a arquiteta Ana Maria Carneiro Madalosso escolheu uma dica bem interessante aqui na cozinha Raízes Deca, da arquiteta Mariana Paula Souza. Eu fiquei bem contente até pelo convite, vir até a Casa Cor, e o que me chamou bastante atenção foi o Espaço Deca. E o Espaço Deca este ano está com uma cozinha lindíssima e com alguns produtos que realmente encantam os projetos, encanta o ambiente. Um dos produtos, quando a gente entra nesse ambiente, é essa lastra Pietra da Portinari. É uma lastra grande, linda, maravilhosa. Quando a gente entra, a gente vê essa bancada grande e que, junto, nós temos essa cuba de inox bem linda, com a torneira toda embutida. Tudo isso a gente tem aqui na região. Então a gente tem aqui na capital, em Curitiba, Ponta Grossa, e na região toda que tem esse lançamento, e não só aqui, o lançamento para a região que a gente pode levar para os nossos projetos. Em Permix encontra todos esses produtos que são os produtos novidades, são os produtos que lançaram. A Impermix já tem, inclusive, essa pedra aqui lindíssima. E quantas impressões dos arquitetos que estão visitando a mostra e espaços maravilhosos que estamos apresentando hoje, né, gente? Daqui a pouquinho tem muito mais para vocês. Vamos a um rápido intervalo comercial, mas não sai daí que a gente vai mostrar ambientes como esse daqui, que também são super criativos.
E nós continuamos o nosso especial aqui na Casa Cor Paraná, mostrando para vocês toda a criatividade dos arquitetos, como é o caso deste espaço aqui, o banheiro Intimidade na Forma, da arquiteta Carolina Venturi. Aqui ela trouxe uma inspiração diretamente de Veneza. E por falar em formas, elas aparecem em vários espaços e de maneiras distintas. Aqui, a arquiteta Patrícia Vambier percebeu na visita relações inclusive com a Feira de Milão. Quase aí 15 anos de atuação com a arquitetura, eu busco sempre me atualizar com a participação nas feiras, né, procurar visitar as mostras de arquitetura e ficar antenada aí com todas as tendências, né. Esse ano eu tive a oportunidade de visitar o Salone del Mobile em Milão e consegui notar que algumas tendências presentes lá os profissionais conseguiram representar aqui também. Então eles realmente buscaram essas referências, né, do que tem de mais atual hoje na arquitetura, conseguiram representar nos ambientes aqui, como a continuidade dos traços mais orgânicos, de linhas curvas, a questão do tom de madeira presente no ambiente também. Então acho que o arquiteto foi muito feliz nas escolhas. No quarto das pequenas pausas, a arquiteta Thalita Nogueira traduz a intimidade do casal de forma poética. Um espaço para quem aprecia o colecionismo de objetos e memórias, o que observamos em vários detalhes da decoração. Os tons terrosos, materiais naturais e o mix de estampas conferem aconchego, adicionam sofisticação e traduzem a identidade dos moradores. É um espaço realmente bem diferente que nós temos aqui. E apresentando para vocês um outro detalhe que chama muita atenção, nós temos aqui nessa janela como se fosse uma moldura ao redor que também serve como local de descanso, com os livros na parte de baixo. Tem esse aspecto mais flutuante, leve também e uma vista linda do paisagismo na frente da residência. Imagina só algo assim aí no seu projeto também, super diferente. Embaixo a pedra com lareira para deixar esse quarto ainda mais aconchegante. Esse é um bom exemplo para vocês de como é possível unir a criatividade, memórias afetivas e ao mesmo tempo um projeto arquitetônico que fuja do convencional e seja assim super criativo. E entre os vários ambientes da mostra deste ano, é claro que não poderia faltar o escritório em casa também. Já nesta cozinha, projetada por Carla Grutner, o protagonismo vai para os revestimentos e marcenarias que aquecem o espaço. Uma cozinha viva, com alma e cheia de memórias, onde o design se mistura ao afeto. Quantas inspirações compartilhamos hoje aqui no nosso especial pela Casa Cor Paraná. Exemplos que mostram para vocês que a casa pode ser do seu estilo. Seja você mais minimalista ou então para quem gosta, né, de uma casa com aquele toque de lar, como a gente diz, que permite, né, deixar, por exemplo, as frutas sobre a bancada, ter uma hortinha, uma decoração mais livre, tudo isso expressando a nossa forma de ser e também de viver. E claro que a gente espera que tudo isso tenha te inspirado. Foi apenas um pouquinho do nosso especial aqui pela Casa Cor Paraná, porque ao longo das próximas edições tem os detalhes também com nossos arquitetos convidados por aqui. Nada mais inspirador do que observar um ambiente assim montadinho, né, gente? Por isso que agora a gente vai até Ponta Grossa, na MM Design, mostrar para vocês mais dos espaços do showroom que estão ainda em liquidação. Para você que não perde as nossas dicas da MM Design no programa Mais Casa, hoje a Amanda vai trazer algo muito interessante direto aqui do showroom, né, Amanda? É isso aí, Fran. MM Design entrou com um desconto imperdível no nosso setor de planejados. São mais de 150 metros quadrados, somente de ambientes selecionados e somente planejados, Fran.
com descontos de até 60%, mas é só agora para o mês de julho, Fran. Então, para vocês que gostaram das inspirações que a gente já mostrou, como é o caso do Close, a gente vai caminhar um pouquinho para mostrar para vocês também o quarto infantil. Dá para comprar um ambiente assim completinho. Completinho. A proposta é exatamente o que está montado na loja. A gente desenvolveu um projeto voltado à planta ou até mesmo o espaço que o cliente traz para nós. Nosso time de arquitetura está pronto para desenvolver esse projeto e assim, levar com aquele descontão. E tem o parcelamento ainda. Isso, Fran, o nosso parcelamento é em até 36 vezes. Ou, Fran, a gente tem uma oportunidade também onde o cliente começa a pagar em setembro. Nós podemos dividir também até 24 vezes. Então, assim, Fran, é o melhor parcelamento da cidade, sem dúvidas. É um dos melhores produtos. Nós só trabalhamos com indústrias e é garantido o produto de 5 anos, mesmo sendo o produto do showroom. E já aproveita, né? Aqui na tela a gente vai deixar para vocês o QR Code com o telefone de contato e os melhores produtos do Liquida Showroom aí para sua casa, é claro, aqui na MM Design. E depois do intervalo a gente vai trazer uma dica diferente para vocês. Já ouviu falar em arquitetura biomimética? Logo mais, a arquiteta Alessandra Gandolfi apresenta mais do conceito desse espaço e explica para vocês o que é isso. E agora a inspiração para vocês tem a ver com arquitetura biomimética. Vocês fazem ideia do que é isso? É o espaço da Alessandra Gandolfi aqui na Casa Cor, essa sala de jantar maravilhosa. E a gente já quer começar entendendo mais de tudo isso, o que é a biomimética. Então, a arquitetura biomimética, ela é uma ciência que se inspira nas estruturas da natureza. Então, você observar o que a natureza tem de inteligente e você replicar. Então aqui a gente se inspirou nos casulos das abelhas, tem a ver um pouquinho com uma memória afetiva, porque a minha mãe era professora de ciências, e aí ela tinha uma caixa com vários insetos, e aí eu quis resgatar um pouquinho disso. E os casulos, além de ter todo esse ecossistema de cooperação, é uma forma que acolhe e ele tem uma eficiência térmica. Então o ar sobe e a gente consegue manter melhor a temperatura do ambiente. Então nada melhor do que um espaço que você vai receber, que você vai tomar um vinho, que seja um ambiente acolhedor, né? Então acho que foi um pouquinho essa ideia que eu tive, um conceito diferente. Eu acho que a Casa Cor você pode trazer ideias conceituais diferentes para você se inspirar, né? Inspirar as pessoas. Alessandra, e esse efeito também acontece na marcenaria no caso aqui do projeto? Sim, são 5 desenhos de casulos com 5 tamanhos diferentes e orientações diferentes. Então, assim, é um trabalho de marcenaria super detalhado, super minucioso, que a gente acompanhou muito. E aí o efeito é esse, né? E sempre que você vem para a mostra, também traz projetos inspiradores, inusitados, com um conceito muito diferente. E essa mesa aqui traz muito da tua personalidade, assinatura também aqui. Eu gosto muito de trazer projetos autorais. Eu acho que a gente precisa desenhar e precisa ser, né, único. Então a mesa eu quis desenhar também com essa forma mais orgânica. Essas linhas diagonais, a ideia era aproximar mais as pessoas, porque a mesa de jantar é um lugar de troca, de ideias, de conexões, né? E ter uma possibilidade de uso de mobiliários diferentes, né? Não ficar aquela coisa um na frente do outro. Então eu acho que a gente conseguiu essa fluidez aqui, né? E até mesmo a parte dos pés, um trabalho assim bem diferenciado, e dá para brincar também com a escolha das poltronas, bancos, não precisa ficar tudo igualzinho aqui. Isso, você pode ter essa fluidez, eu acho que é aí que tá a graça, né? A gente escolheu uma pedra também, então a gente teve o cuidado de escolher um acabamento escovado, então o desenho é muito marcante, né? E aqui também o efeito da iluminação, é uma iluminação mais aconchegante, puxando para esse lado mais natural, nada ofuscando muito, inclusive nessa parte de cima. Aqui o que foi usado para iluminar e trazer esse ar sofisticado também? A gente quis fazer uma brincadeira, então assim, tem casulos, os maiores, eles estão com uma iluminação pontual para evidenciar os veios da mesa, e outros a gente tem uma iluminação indireta, então o casulo tá retroiluminado, e a gente até tem um jogo de automação
que brinca. A hora, se você quer deixar só essa luz mais intimista, você pode, ou se você quer focar na mesa também, então depende do uso. E lá na adega, né, então assim, essa forma virou uma função, né, então a gente iluminou também os vinhos, então a hora que você quer pegar uma garrafa, tal, você tem essa iluminação também aconchegante aqui. Alessandra, e tem espaços aqui que observando a gente nem faz ideia que existem também nesse painel. São as surpresas, né? Acho que é legal, assim, daí a gente mostra, fala, nossa, aqui tem uma cristaleira escondida, né? Então a gente criou aqui, deu uma cor pro fundo da cristaleira, que é esse bordô. Eu acho que a gente trabalhou com cores muito aconchegantes, que vai desde esse tom de caramelo na parede, pros coros mais caramelo, tons mais terrosos, até chegar nesse bordô mais profundo. E isso é interessante, né? Trazer perspectivas diferentes para esse projeto, esse toque também, que fica algo mais artístico, inusitado. Alessandra, e não poderiam faltar as peças de arte aqui também. Isso, a gente fez essa base neutra justamente para trabalhar as cores nas obras, né? Daí elas se destacam muito no projeto, né? Esse trabalho muito bonito, ele é feito sobre madeira. E a gente observa também do outro lado, um toque a mais de cor, são tonalidades que ao mesmo tempo combinam aqui também. Todas se complementam, né? E dá esse ar de aconchego, assim, né? E agora ficou muito interessante também, vocês vão notar essa iluminação, que é como se fosse um arco aqui sobre a mesa, uma peça bem charmosa. A luminária se chama luminária arco e ela é praticamente uma peça escultural, né? Ela foi projetada própria para iluminar a mesa e ela dá uma iluminação muito aconchegante. Agora, pensando nesse espaço, a gente fala sobre o receber. Já conciliamos com o espaço de bar, enfim. Agora, queria que você falasse mais dessa peça aqui, que também era super artística, desenhada por você. Isso, a gente desenhou esse bar aqui, todo revestido em granito, um granito um pouquinho mais fino, que é uma técnica chamada pietra fina, para ter essa leveza para a gente poder revestir o móvel, né? E esse tampo aqui, ele é com um mármore retroiluminado, e aí você vê que evidencia, né, as taças, as garrafas, dá todo o charme para o projeto. Fica muito charmoso, inclusive a utilização da pedra em propostas diferenciadas, texturas diferentes, inclusive no piso aqui. Você vê que é o mesmo piso, o piso do chão, ele é um mármore apicoado e escovado, é aquele granito café imperial, né, que a gente usava antigamente, só que ele dá uma textura totalmente diferente. E aqui, por ser pietra fina, ele tá só escovado, então você percebe uma tonalidade um pouquinho diferente, um pouquinho mais forte. E para o pessoal entender o que é esse efeito apicoado? Apicoado você passa num maquinário como se estivesse triturando e aí depois passa para escovar. Então ele tira um pouquinho do brilho dele e entra mais fundo, por isso que ele fica com esse ar mais natural, você percebe brilhos, né? Você vê uma rocha mesmo natural. Fica parecendo uma joia aqui nesse chão maravilhoso, esse espaço. Alessandra, em frente ao bar temos esse espaço aqui que é mais intimista. Isso, a gente colocou aqui um tapete que vem todo na paleta de cores, é um espaço para você relaxar, ler um livro, tomar um vinho. Aqui a gente colocou uma poltrona giratória para ficar mais aconchegante. E aqui atrás a gente tem uma obra de arte que é uma pedra também. É uma rocha bem rara, que tem esses tons terrosos assim, e aí a gente apoiou como uma obra de arte que dá o fundo para todo esse ambiente. Ficou belíssimo aqui o espaço, é algo inusitado, diferente, mas que ao mesmo tempo super combina com as residências, com projetos com personalidade. Importante também para quem está planejando o seu espaço, às vezes fica restrito aquele padrão, mais contemporâneo, tenho medo de ousar. O arquiteto vai conseguir conciliar essas novas possibilidades, algo também criativo e inédito para esse projeto, para quem nos acompanha. Isso, eu acho que desenhar peças únicas para o projeto faz toda a diferença. Eu acho que você tem que mesclar, você tem peças hoje no mercado, né, principalmente poltronas, cadeiras que você escolhe, mas você poder desenhar uma peça única para a pessoa faz toda a diferença. É o projeto autoral, né? Nós vamos conhecer mais o seu trabalho, apresentar tudo isso mais uma vez aqui no programa. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês mais uma vez. E a gente espera que vocês também se inspirem no momento de criar aquele espaço super autoral, como a Alessandra bem disse.
E o nosso programa de hoje chegou ao fim com esses cenários inspiradores diretamente da Casa Cor Paraná deste ano, que inspira também muitos episódios do nosso programa ao longo do ano. Inclusive, a gente mostrou só um pouquinho para vocês como esse espaço aqui super criativo, porque tem muito mais ao longo do ano, com as entrevistas exclusivas dos arquitetos também, em ambientes que são inusitados, diferentes e que com certeza vão trazer uma boa luz para vocês. Inclusive, na nossa edição de hoje, os arquitetos convidados da Impermix também nos ajudaram nessa missão de trazer as principais referências para vocês. Esperamos que tenham gostado, assim como as nossas dicas também maravilhosas da MM Design. Quero convidar vocês para nos acompanharem também pelas redes sociais, pelo Instagram e pelo Facebook, Mais Casa Oficial. Lá vocês encontram mais os nossos bastidores, aquela pegada mais informal também do que acontece durante as nossas gravações, e tem nossos conteúdos na íntegra pelo YouTube, acessando o QR Code aqui na tela. Um ótimo final de semana e até sábado que vem com mais inspirações e dicas no nosso programa Mais Casa. Programa Mais Casa. Oferecimento. Produtel, iluminando seus projetos.